Você não existe pra mim. Não tem filha minha aqui. Foi isso que meu pai disse, na frente do meu filho de 6 anos. Sem piscar, sem hesitar. Com a mesma voz calma que ele usava para pedir o sal na mesa do jantar. Eu tinha acabado de chamar o nome dele na feira. Tinha reconhecido as costas dele a 10 metros de distância. Aquela postura curvada, o chapéu de palha surrado que ele usa desde que eu me entendo por gente. Meu filho tinha puxado minha mão e dito: "Vovô, vovô!" Com aquela alegria que só criança tem. Aquela alegria que ainda não aprendeu que o mundo machuca. Meu pai virou o rosto devagar. Me olhou, me viu de verdade, porque nossos olhos se encontraram por 2 segundos inteiros. E então ele desviou. Colocou o braço em volta da minha irmã Patrícia, que estava ao lado dele segurando um cacho de uva, e caminhou para o outro lado da feira como se eu fosse uma desconhecida. Como se eu fosse ninguém. Eu fiquei parada. Os pés grudaram no chão de cimento manchado daquela feira de bairro no interior de Minas. O barulho das pessoas negociando, das crianças gritando, do alto-falante berrando promoção de tomate, tudo foi ficando longe, abafado, como se alguém tivesse colocado algodão nos meus ouvidos. Meu filho olhou para mim com os olhos arregalados. Mamãe, por que vovô foi embora? E eu não tive resposta. Apertei a mão dele com força demais, ele reclamou, e eu soltei. Olhei para as minhas palmas abertas como se elas fossem me explicar o que tinha acabado de acontecer. Não fui atrás. Não chorei. Não gritei o nome dele pela segunda vez. Segurei meu filho pela mão em silêncio e fui embora. Uma semana depois, meu pai apareceu na minha porta, e eu abri, com uma frase só. Mas para você entender o que eu disse naquele dia, e por que eu disse, você precisa entender quem eu sou, de onde eu vim, e tudo que eu engoli por 41 anos, acreditando que amor de pai era assim, cheio de silêncio, cheio de ausência, cheio de preferência pela outra. Meu nome é Renata, tenho 41 anos, moro em Patos de Minas, e essa é a história mais dolorosa e mais libertadora da minha vida. É a história de como a família que eu mais amei foi a mesma que me ensinou que eu precisava, urgentemente, aprender a me amar mais do que a eles. Trabalho como técnica de enfermagem há 18 anos. Criei meu filho sozinha. Paguei minhas contas, ajudei minha família quando pôde, e quando não pôde também. Fui a filha que aparecia, a filha que ligava, a filha que ficava. E fui, durante décadas, a filha que era tratada como se aparecer, ligar e ficar fosse obrigação minha, não escolha. Isso acabou. Se você já ficou parado no meio de um lugar cheio de gente sentindo que é invisível para a própria família, deixa seu like agora para eu saber que não estou sozinha aqui. Se inscreve no canal. Essa história ainda está longe do fim. E você precisa ficar até o final para entender o que eu disse quando abri aquela porta. Me conta nos comentários de qual cidade você está me ouvindo. Esse like vale muito para mim. Ele me diz que a minha história importa. Meu pai se chama Geraldo. Tem 68 anos, aposentou como motorista de caminhão, e durante toda a minha infância, eu achei que ele era o homem mais imponente do mundo. Tinha aquelas mãos grandes, calejadas, que seguravam o volante com uma firmeza que eu admirava pela janela do banco de trás nas poucas vezes que ele nos levava para algum lugar. Digo poucas vezes, porque Geraldo passava semanas fora. Quando voltava, cheirando a estrada e a diesel, minha mãe Conceição corria para abraçá-lo, minha irmã Patrícia subia nos braços dele feito macaquinha, e eu ficava parada na soleira da cozinha esperando minha vez. A minha vez demorava. Às vezes não vinha. Eu tinha uns 8 anos quando percebi pela primeira vez que o amor dentro da nossa casa não era distribuído em partes iguais. Foi num aniversário. O meu. Minha mãe tinha feito bolo de chocolate, aquele simples, de caixinha, com cobertura de achocolatado. Patrícia tinha ganho, 2 meses antes, um bolo encomendado na confeitaria da cidade, com chantilly, fita de cetim e o nome dela escrito em glacê rosa. Eu não falei nada. Comi meu bolo de caixinha e fingi que não tinha reparado. Mas reparei. Criança repara em tudo. A gente só não tem palavras ainda para nomear o que sente. O que eu sentia era isso, que eu valia um pouco menos. Que o amor que chegava até mim vinha depois. Vinha filtrado. Patrícia é 2 anos mais nova que eu. Desde pequena era o que minha mãe chamava de a presentinha. Cabelo enrolado, sorriso fácil, jeito de pedir as coisas que nunca soava como pedido, soava como decreto. E os meus pais atendiam, sempre. Patrícia queria fazer balé, foi pro balé. Eu queria fazer natação.
Minha mãe disse que era caro demais e que eu podia aprender a nadar no rio com os primos. Patrícia queria o tênis novo que tinha na televisão. Ganhava no mês seguinte. Eu remendava o meu até não ter mais remendo que segurasse. Mas o momento que ficou gravado com fogo na minha memória, o momento que eu carrego até hoje como uma cicatriz que coça nas mudanças de tempo, foi quando eu tinha 16 anos. Tinha passado no processo seletivo para uma escola técnica estadual em Uberlândia. Era concorrido, eram centenas de alunos inscritos, e eu tinha passado em 12º lugar. Cheguei em casa com o papel na mão, o coração acelerado, esperando que daquela vez fosse diferente. Minha mãe leu a carta, dobrou, pôs em cima da mesa e disse: "Mas aí você ia ter que morar fora. Quem ia ajudar em casa?" Meu pai nem levantou os olhos do jornal. Patrícia, que estava pintando as unhas no sofá, disse: "Que pena, né?" Sem ponto de interrogação, como quem constata que vai chover. Não fui para Uberlândia. Fiquei. Continuei ajudando em casa, lavando, cozinhando, buscando Patrícia na escola quando meu pai estava viajando. 3 anos depois, Patrícia foi fazer faculdade de administração numa cidade vizinha. Meus pais alugaram um quarto para ela, pagavam aluguel, mercado, mesada de R$ 400 por mês. Eu fiz o curso técnico de enfermagem na cidade mesmo, pagando com o dinheiro que ganhava limpando casas aos fins de semana. Sem mesada, sem aluguel custeado, sem nada. E quando me formei, minha mãe disse: "Ainda bem que você ficou por aqui. Alguém tem que estar perto." Eu tinha 22 anos e já sabia que alguém sempre seria eu. Mesmo assim, continuei tentando. Continuei aparecendo. Quando meu pai teve um problema no joelho e ficou sem poder trabalhar por 4 meses, fui eu que cobri as contas da casa. R$ 600 por mês que eu tirava do meu salário de 1.200, sem que ninguém pedisse, porque eu achava que era isso que filha fazia. Quando minha mãe ficou doente, 2 anos depois, fui eu que marquei consulta, levei, busquei exame, comprei remédio. Patrícia mandava mensagem perguntando: "Como tá a mamãe?" E minha mãe respondia: "Tá bem, a Renata tá cuidando." Como se isso fosse natural, como se eu fosse uma extensão do sistema de saúde da família, e não uma pessoa com cansaço, com limite, com uma vida que também precisava de cuidado. O filho que eu mencionei, o Cauã, que estava comigo na feira naquele dia, nasceu quando eu tinha 35 anos. O pai saiu quando eu ainda estava grávida. Minha família soube, e minha mãe disse uma coisa que eu nunca esqueci. Podia era ter acontecido com a Patrícia, que ela tem mais estrutura para criar sozinha. Eu ouvi, sorri. Coloquei dentro. A Patrícia tinha estrutura porque minha família construiu a estrutura dela tijolo por tijolo. Com dinheiro que também era meu, com atenção que também deveria ser minha, com amor que eu nunca conseguia entender porque não cabia nos dois lados ao mesmo tempo. Tudo explodiu por causa de uma casa. Uma casa simples, de 3 quartos, num bairro tranquilo de Patos de Minas, que meu avô materno deixou de herança quando morreu, em março do ano passado. Uma casa que, segundo o que meu avô tinha dito em vida, e que eu tinha ouvido com meus próprios ouvidos numa tarde de domingo, sentada na varanda com ele tomando café, seria dividida entre minha mãe e minha tia Norma. E o que fosse para minha mãe, ela sempre tinha dito, seria dividido igualmente entre as filhas. Igualmente. Essa palavra ficou na minha cabeça por anos. Igualmente. Meu avô morreu numa quinta-feira. O enterro foi na sexta. No sábado, quando eu ainda estava com os olhos inchados de choro, minha mãe sentou na mesa da cozinha com meu pai e com Patrícia, e tomou uma decisão. Eu não fui chamada para essa conversa. Soube do que foi decidido 3 semanas depois, quando fui ao cartório assinar uns papéis do inventário e a atendente mencionou, de passagem, o nome de Patrícia como única beneficiária do imóvel. Eu pedi para ela repetir. Ela repetiu. Saí do cartório com as pernas bambas e liguei para minha mãe no estacionamento. Minha mãe atendeu no segundo toque, como se estivesse esperando. Eu perguntei o que estava acontecendo, com a voz mais calma que consegui montar, e ela disse: "Renata, você tem seu emprego. Você se vira. A Patrícia precisa mais. O apartamento dela tá pequeno, o marido dela tá desempregado, ela tem 2 crianças." Eu fiquei em silêncio por uns 5 segundos, então disse: "Mãe, o senhor falou que era para dividir igual." E ela respondeu, com uma frieza que até hoje me arrepia: "Seu avô não deixou nada por escrito. O que foi feito é o que é melhor para a família." Melhor para a família.
Dito pela mulher que eu tinha levado em 32 consultas médicas nos últimos 4 anos. Dito pela mulher cujos remédios eu tinha comprado durante 6 meses quando ela ficou sem plano de saúde. Dito pela mulher que eu tinha chamado de mãe todos os dias da minha vida e que, naquele momento, soava como uma estranha completa. Nos dias seguintes, fui juntando os pedaços. Conversei com minha tia Norma, que estava revoltada também. Ela tinha ficado com a parte menor do inventário e não sabia direito o que tinha assinado porque meu pai tinha pressa em resolver tudo rápido. Minha tia me contou que a reunião no cartório tinha sido marcada com ela em cima da hora, que os documentos foram apresentados prontos, que meu pai ficou do lado do advogado a tarde inteira apressando tudo. Organizado. Planejado. Enquanto eu estava em casa de luto pelo meu avô, minha própria família estava num cartório construindo uma traição. Tentei conversar com meu pai. Fui até a casa dele numa tarde de quarta-feira. Sentei na sala e disse que precisava entender o que tinha acontecido. Meu pai me olhou por cima dos óculos e disse: "O que tá feito, Renata. Para de criar caso." Patrícia estava lá. Ficou quieta, olhando para o celular, como quem finge que não está ouvindo, mas não perde uma palavra. Quando eu insisti, meu pai bateu a mão aberta na mesa. Não com violência, mas com autoridade. E disse: "Você sempre foi assim, sempre fazendo tempestade em copo d'água. Sua irmã nunca deu trabalho desse jeito." E foi aí. Foi exatamente aí que algo dentro de mim quebrou. Não foi um barulho alto, foi silencioso, como quando um fio estica demais e arrebenta sem avisar. 41 anos de tentar, de engolir, de aparecer, de pagar, de cuidar, de me fazer menor para caber no amor que eles tinham para me dar. E ainda assim, no final, era eu a que dava trabalho. Era eu a que criava caso. Era eu a que estava errada por querer o que era meu. Saí da casa do meu pai sem dar tchau. Entrei no carro, coloquei o cinto, liguei o motor, dirigi até um posto de gasolina a 3 quarteirões de lá e parei. Fiquei sentada no estacionamento por 40 minutos sem fazer nada, olhando para frente. A névoa que eu tinha carregado por décadas. Aquela névoa de achar que era exagero meu, que era sensibilidade demais, que eles me amavam do jeito deles e que eu precisava aceitar. Essa névoa foi se dissipando devagar, como fumaça que o vento leva. E o que ficou no lugar dela foi uma clareza dura, fria, sem enfeite nenhum. Eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. Sempre souberam. E contaram com o fato de que eu ia engolir mais uma vez. Não ia. Naquela noite, coloquei o Cauã para dormir, sentei na beirada da cama dele por uns minutos, ouvindo a respiração tranquila dele. E pensei: esse menino me vê. Esse menino me escolhe todo dia. Eu precisava começar a fazer o mesmo por mim. Fui para a cozinha, fiz um chá, sentei na mesa com um caderno em branco na minha frente e fiquei olhando para ele por um longo tempo. Não chorei. Já não tinha mais lágrima para esse assunto. O que eu tinha agora era outra coisa. Menor que raiva, maior que mágoa. Era determinação. Naquela noite, com o caderno aberto na minha frente e o chá esfriando do lado, escrevi 3 palavras no topo da primeira página. O que é meu? Não escrevi vingança. Não escrevi guerra. Escrevi o que é meu, porque era disso que se tratava. Não de destruir ninguém. De recuperar o que tinham tomado de mim achando que eu não ia reagir. Fiquei acordada até a 1 da manhã fazendo uma lista. Tudo que eu tinha contribuído financeiramente para minha família nos últimos 10 anos. Tinha guardado comprovantes de transferência no aplicativo do banco. Não por desconfiança, mas por organização, porque sou técnica de enfermagem e aprendi cedo que papel e registro salvam vidas. Fui rolando a tela do celular e anotando no caderno. 600 reais por mês durante 4 meses quando meu pai ficou sem trabalhar. 340 em remédios para minha mãe entre 2021 e 2022. Bailaires. 200 que emprestei para Patrícia em 2020, quando o marido dela perdeu o emprego. Empréstimo que ela nunca devolveu e que minha mãe disse que eu tinha dado de presente. Contas de água e luz que paguei quando minha mãe ficou internada e meu pai não sabia mexer no aplicativo. Passagens de ônibus para levar minha mãe a consultas em Uberlândia por 3 anos seguidos. Quando somei tudo, fiquei olhando para o número por um tempo longo. Eram quase 28 wires. 1.000 wires em 10 anos. 28 mil reais que saíram do meu salário de técnica de enfermagem, do meu suor, das minhas horas extras, do meu fim de semana trabalhado.
R$ 28.000 que nunca viraram obrigação deles, nunca viraram gratidão e jamais foram mencionados quando decidiram me excluir da herança que era minha por direito. Na manhã seguinte, liguei para uma colega de trabalho, a Fernanda, que tinha passado por uma situação parecida com o inventário do pai dela 2 anos antes. Ela me deu o nome de um advogado, Dr. Cláudio. Trabalhava com direito de família e sucessões. Escritório simples no centro de Patos de Minas. Honorários honestos. Marquei consulta para a mesma semana. Cheguei no escritório do doutor Cláudio numa tarde de terça-feira com o caderno, os comprovantes de transferência salvos em print e uma foto que minha tia Norma tinha me mandado. Uma foto de um bilhete de próprio punho do meu avô, escrito meses antes de morrer, dizendo que a casa deveria ser dividida entre as netas. O bilhete não tinha firma reconhecida, não tinha testemunha formal. Mas era a letra do meu avô. Minha tia tinha guardado por acaso numa gaveta. O Dr. Cláudio leu tudo em silêncio. Depois tirou os óculos, esfregou os olhos e disse: Dona Renata, o inventário foi homologado, então reverter a transferência do imóvel é difícil. Não é impossível, mas é uma batalha longa e cara. Eu senti o estômago afundar, mas ele continuou. O que nós podemos fazer com esses comprovantes é entrar com uma ação de cobrança pelos valores que a senhora contribuiu e que configuram empréstimo ou enriquecimento sem causa. Sua irmã assinou um documento na época? Eu lembrei. Tinha sim, uma mensagem de WhatsApp onde Patrícia escrevia: Te devolvo em 6 meses, juro, quando pediu dinheiro de volta pela primeira vez. Mandei o print pro Dr. Cláudio na hora. Ele olhou e, pela primeira vez desde que entrei no escritório, esboçou um sorriso. Isso aqui vale muito. Saí do escritório diferente de como entrei. Não aliviada. Ainda havia um caminho longo pela frente, mas com a sensação de que o chão sob os meus pés estava um pouco mais firme. De que eu não era mais só a filha que engolia. Era uma pessoa com provas, com direitos, com um profissional do meu lado. Nos dias seguintes, agi em silêncio. Organizei todos os comprovantes em pastas no celular e imprimi cópias que guardei em 2 lugares diferentes. Conversei com minha tia Norma, que topou na hora ser testemunha. Ela estava tão indignada com o processo do inventário quanto eu, e assinou uma declaração escrita descrevendo a pressa suspeita com que tudo foi conduzido. Abri uma conta em outro banco, separada, e comecei a depositar uma reserva exclusivamente minha. Dinheiro que não seria mais emprestado para ninguém, não seria mais usado para cobrir despesa de família que não me via como família quando era conveniente. Cortei as transferências automáticas que fazia para ajudar nas contas da casa dos meus pais. Não liguei explicando. Não mandei mensagem avisando. Simplesmente parei. Queria ver quanto tempo levaria até alguém notar. E o que fariam quando notassem. Levou exatamente 11 dias. No 11º dia, minha mãe ligou. Era um sábado de manhã. Eu estava dando café pro Cauã. E o nome dela apareceu na tela com aquela foto antiga que eu nunca tinha trocado. Ela sorrindo numa festa de aniversário, anos atrás, quando eu ainda achava que sorrir junto significava estar junto. Atendi. Renata, você não mandou o dinheiro esse mês? Não foi pergunta. Foi constatação. O mesmo tom que ela usava para dizer que o arroz tinha acabado. Eu respirei fundo e disse: É isso mesmo, mãe. Não vou mandar mais. Silêncio. Depois: Como assim? Seu pai tem consulta semana que vem. Precisa do remedinho do joelho. Mãe, eu interrompi com uma calma que me surpreendeu. Vocês têm a casa do vovô agora. Vocês têm como se organizar. Ela desligou. 20 minutos depois, meu pai ligou. Não atendi. Patrícia mandou mensagem. Renata, que história é essa? A mãe tá chorando. Não respondi. Coloquei o celular na gaveta, terminei o café com meu filho e levei ele para brincar no parque. Fiquei sentada num banco de madeira vendo ele correr. E pela primeira vez em muito tempo consegui ficar presente de verdade naquele momento, sem o peso de uma culpa que não era minha ocupando metade do meu peito. Mas a história não terminou aí. Terminou. Ou melhor, chegou no ponto que eu precisava. Numa tarde de domingo, 6 dias depois, quando meu pai bateu na minha porta. Eu abri. Ele estava sozinho, sem chapéu, com uma expressão que eu não sabia nomear direito. Não era arrependimento, ainda não. Era mais aquela cara de homem que chegou para negociar e ainda acha que está no controle da situação. Ele disse: Posso entrar? Eu disse: Pode ficar na porta. Ele franziu a testa. Não estava acostumado.
22 anos de eu abrindo não só a porta, mas tudo. A carteira. O tempo, a paciência. E de repente eu estava de pé no batente com os braços cruzados como se fosse outra pessoa. Era outra pessoa. Você tá agindo errado, ele começou. A família não funciona assim, cada um no seu quadrado. Pai. Eu interrompi de novo. Ele parou. Eu tenho uma pergunta para te fazer, e eu quero que você me responda olhando no meu olho. Ele esperou. Na feira, há 2 semanas, quando eu chamei seu nome. Você me ouviu? A mandíbula dele travou. Ele desviou o olhar por meio segundo. Meio segundo foi suficiente. Você me ouviu, eu disse. Não como acusação, como confirmação. Você olhou para mim, me reconheceu e foi embora. Na frente do seu neto de 6 anos. Fiz uma pausa. Eu não vim atrás. Não chorei. Segurei a mão do Cauã e fui embora porque eu finalmente entendi que correr atrás de quem me vira as costas não é amor. É costume. E eu me cansei do costume. Meu pai abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Renata, a herança foi uma decisão difícil. Sua irmã precisava mais. Eu sei o que vocês decidiram, eu disse. E eu sei que foi planejado enquanto eu estava de luto. Eu sei que minha tia não entendeu o que assinou. E eu sei, pausa, que o Dr. Cláudio também já sabe. O nome do advogado fez efeito. Vi nos olhos do meu pai. Uma contração pequena, quase imperceptível, mas eu estava olhando exatamente para isso. Não vou tentar tomar a casa de volta, pai. Não é o que eu quero. O que eu quero é simples. Quero que os 28,00 que eu coloquei nessa família nos últimos 10 anos sejam reconhecidos. Tenho cada comprovante. Tenho a mensagem da Patrícia prometendo me pagar. Tenho o depoimento da tia Norma. Se vocês quiserem resolver isso em família, estou aberta. Se não quiserem, o Dr. Cláudio resolve na justiça. Meu pai ficou me olhando por um tempo longo. Eu não desviei. Aprendi naquelas semanas que desviar o olhar era o que eu fazia quando ainda estava pedindo permissão para existir. Não estava mais pedindo permissão para nada. Ele disse baixinho: Você mudou. Eu respondi: Aprendi. Ele foi embora sem entrar. Eu fechei a porta, apoiei as costas nela por um segundo e ouvi o Cauã lá dentro chamando meu nome para mostrar um desenho que tinha feito. Fui até ele. Sentei no chão do quarto, olhei para o desenho. Eu e ele debaixo de um sol amarelo enorme, de mãos dadas, com sorrisos de orelha a orelha. E aquilo me partiu por dentro de um jeito bom. Do jeito que parte quando algo que estava errado finalmente endireita. 2 semanas depois, minha mãe me ligou de novo. Dessa vez a voz era diferente. Menor. Ela disse que tinham conversado, que a Patrícia ia me devolver os meros 200 e que iam pensar no resto. Não foi um pedido de desculpa. Não chegou nem perto, mas foi a primeira vez em 41 anos que alguém naquela família disse a palavra devolver em relação a algo que era meu. Eu disse: Tá bom, mãe. Pode mandar pelo mesmo número de sempre. E desliguei. Isso foi há 14 meses. Hoje é uma manhã de terça-feira, e eu estou sentada na varanda do apartamento que aluguei no ano passado. Menor que a casa antiga, mas inteiramente meu, inteiramente nosso, meu e do Cauã. Tem uma cadeira de vime que eu comprei numa feira de usados por R$ 30. Tem um vasinho de manjericão que o Cauã plantou na escola e trouxe para casa com um orgulho imenso. E tem o sol da manhã entrando de lado daquele jeito que aquece sem incomodar. Eu tomo café aqui toda manhã antes de acordar ele. São uns 20 minutos que são só meus. Aprendi que 20 minutos só meus valem mais do que anos tentando caber no espaço que os outros deixavam para mim. O processo com o Dr. Cláudio segue. Patrícia devolveu os $1,000, $200 em 3 parcelas. Sem comentário, sem desculpa, sem nenhuma das palavras que eu talvez precisasse ouvir, mas aprendi a não esperar. O restante está sendo negociado. Pode demorar. Tudo bem. Aprendi que justiça tem o tempo dela. E que enquanto ela não chega, eu não preciso parar de viver. Minha mãe tentou me ligar 4 vezes no mês passado. Atendi 2. As conversas foram curtas, educadas, vazias do jeito que conversas ficam quando a intimidade foi gasta e não foi reposta. Ela perguntou do Cauã. Eu disse que ele estava bem. Ela disse que sentia minha falta. Eu disse: Eu sei, mãe, porque era a resposta mais honesta que eu tinha. Não, eu também sinto. Não, tudo bem. Só eu sei. Às vezes reconhecer a dor do outro sem se dissolver nela é o maior ato de amor que você consegue oferecer.
Meu pai não voltou, não ligou. E estranhamente, ou talvez não tão estranhamente assim, foi o silêncio dele que mais me deu paz, porque ele sempre foi o silêncio, a ausência com o corpo presente. E agora que a ausência dele é real, pelo menos é honesta. Patrícia me seguiu no Instagram há 3 meses. Não segui de volta. Não foi por raiva. Foi porque eu entendi que alguns vínculos se desfazem não com briga, mas com distância suave e necessária, como quando você solta um balão e fica vendo ele subir sem tentar puxar de volta. O que eu aprendi nesses 14 meses cabe em poucas frases, mas pesou décadas para entender. Aprendi que amor de verdade não precisa ser conquistado toda semana. Que família não é sinônimo de segurança. Às vezes, é exatamente o lugar onde aprendemos, pela primeira vez, que não somos suficientes e precisamos passar a vida inteira desconstruindo essa mentira. Aprendi que ajudar quem te explora não é generosidade, é cumplicidade com o próprio apagamento. Aprendi que estabelecer limite não é abandono, é respeito. Pelo outro e principalmente por você. Aprendi que família de sangue é a que você recebe. Família de verdade é a que você reconhece. A Fernanda, colega de trabalho que me deu o contato do Dr. Cláudio, virou minha melhor amiga. A gente almoça junto às quartas-feiras, ri de coisas sem importância e às vezes fala de coisas sérias sem que ninguém precise fingir que está bem quando não está. Isso pra mim é família. O Cauã completou 7 anos mês passado. Fiz um bolo encomendado na confeitaria com chantilly e o nome dele escrito em glacê azul. Não foi pra compensar nada. Foi porque ele merecia e porque eu podia e porque às vezes a gente cura a criança que foi sendo boa pra criança que tem. E agora eu falo com você. Se você chegou até aqui, você provavelmente não veio só por curiosidade. Você veio porque alguma coisa nessa história tocou em algo que você carrega. Talvez você também saiba o que é se sentir invisível dentro da própria casa. Talvez você também conheça a exaustão de amar quem te trata como garantido. Talvez você também esteja naquela fase em que ainda não agiu, mas algo dentro de você já quebrou, e você ainda não sabe o que fazer com os pedaços. Eu quero te dizer uma coisa. O fato de você sentir que merece mais não é fraqueza. É lucidez. E lucidez é o começo de tudo. Você não precisa cortar ninguém de uma vez. Não precisa fazer discurso. Não precisa ser forte o tempo todo. Precisa só começar a se colocar na lista. Não no fim, não no meio, no começo. Porque você é a única pessoa que vai estar com você em cada momento de cada dia pelo resto da sua vida. Você merece ser bem tratada por você antes de qualquer outra coisa. Se essa história tocou você de alguma forma, deixa seu like agora. Ele me diz que eu não estou falando sozinha, que essa dor tem endereço em mais corações além do meu. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve e ativa o sininho. Toda semana tem uma história nova, e quem sabe a próxima é a que vai te dar o empurrão que você precisa. Compartilha esse vídeo com alguém que você conhece que está passando por algo parecido. Às vezes a pessoa não precisa de conselho, precisa só saber que não é a única. E me conta nos comentários, você já viveu algo assim? Já se sentiu preterida dentro da própria família? Já teve que escolher entre amor próprio e paz familiar? Me diz também de qual cidade você está me ouvindo. Cada comentário me lembra que do outro lado não tem tela, tem gente, tem história, tem vida. Eu sou a Renata. Tenho 41 anos, moro em Patos de Minas. E hoje, pela primeira vez em muito tempo, quando olho no espelho de manhã antes de tomar meu café na varanda, eu reconheço a mulher que está lá. E ela parece bem.